Olá, amores! Vamos passar para as nossas atividades, então, desta semana, da matéria de português, tudo bem? Vou explicar para vocês, fazer a correção das atividades que nós passamos na semana passada e vamos explicar as atividades para vocês fazerem essa semana, tá legal? Não se esqueçam, tô vendo que ainda faltam alguns colegas para se inscreverem no canal da escola, porque é um meio que, como nós estamos explicando, acredito que vai facilitar para vocês na hora de fazerem as atividades, tudo bem? Então vamos lá. Corrigir então as da semana passada. Nós temos aí esse texto. Fui passar na pinguelinha, chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram, que cheirinho de chulé! E aí, aqui nós tínhamos, ó, esta é uma parte do texto, do poema que estava lá da quadrinha. E ela estava perguntando o que tinha de diferente aqui, ó. E aí, como eu expliquei para vocês na semana passada, quando nós vamos escrever as palavras, a gente tem que dar um espaço entre elas, né? Então, o que tem de errado aqui? Que as palavras, elas foram escritas sem espaço entre elas, ó. Os peixinhos reclamaram, que cheirinho de chulé. Não dá nem pra gente respirar. Então, todas as vezes que a gente vai escrever, a gente dá um espacinho entre uma palavrinha e outra. Não precisa ser um espaço muito grande, mas um espaço que a gente vê que diferencia uma palavra da outra. Deu esse espaço. E aí na letra B pediu para reescrever aquele verso que estava todo junto da forma correta. Então, olha aí como é que ficou. Os, ó, espaço, peixinhos, espaço, reclamaram, 2 pontos. Que cheirinho de chulé, né? Então, olha aí, ó, nós demos espaço entre uma palavrinha e outra. E aí, pediu pra gente copiar, vocês iam reescrever a quadrinha somente usando as palavrinhas que faltavam, né? Aqui, ó, essas palavrinhas que estão aqui um pouco mais claras eram palavrinhas que já tinham aí, já tem aí no livro de vocês. E aí vocês iam completar com as palavrinhas que não tinha ainda. E aí a gente completou aqui, ó. Confere aí para ver se o de vocês também deu certo. Fui passar na pinguelinha, chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram que cheirinho de chulé. Então, ficou aí completa essa quadrinha e vocês reescreveram, né? Espero que tenha todos aí conseguido fazer. Não era uma atividade difícil, né? Era só olhar e ver as palavrinhas que estavam faltando. E aí, depois, pediu pra gente, nós entramos aí sobre cantiga de roda. E aí pediu para vocês aí, nós fizemos junto com a família, né, para escrever o nome de 2 cantigas de roda que vocês conhecem. Eu coloquei aqui 2 de exemplo. Se vocês tiverem colocado 2 diferentes, não tem problema. Vocês vão deixar de vocês, tá? Eu coloquei aqui aquela pirulito que bate-bate, pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Eu gostava muito de brincar dessa ciranda aí quando eu era criança. E também tem Atirei o Pau no Gato. Atirei o Pau no Gato é uma cantiga aí clássica que eu acredito que todos conheçam. Então aqui eu escrevi só para dar exemplo para vocês. Mas aí vocês já vão ter escrito aí a que vocês decidiram junto com a família, tudo bem? E aí eu espero aqui, né, igual tá pedindo aqui no Aprender é Divertido, espero que vocês tenham brincado em casa de roda, né, com a família e tenham se divertido. E aí depois nós tínhamos aí a música da barata. Vocês lembram que eu falei da barata? É uma música que tem muitas rimas. É a história da barata, né? A gente viu que as atitudes dela não são legais, porque a barata, infelizmente, fala uma coisa que é feio, que é mentir, mas ela é uma cantiga aí que tem muitas rimas, então ficou bom pra gente trabalhar. E aqui, ó, vocês tinham que completar, destacar lá do material complementar, as gravuras e colar aqui nos espaços que estavam faltando. Então aqui, ó, aqui está falando do anel, um anel de formatura. Aí tem a foto lá da baratinha com o anel. Aqui tá falando que ela dorme numa cama de cetim. Olha aqui, ó, ela aqui com uma coxa bem bonita de cetim. Essa aqui já estava no livro. E aqui falando que ela tem cabelo cacheado. Olha aí, ó, como é que ela tá toda bonitona aí.
E depois, aqui estava pedindo, gente, para vocês pintar de cores iguais as palavras que rimam. Então, eu vim aqui, ó, eu grifei, mas vocês vão colorir. Filó rima com só, ró. Depois, formatura rima com dura. Olha, as duas terminaram com ura. Cetim rima com capim. Fivela rima com dela. E cacheado rima com alisado. Tudo bem? Essas são as palavras que vocês teriam que colorir aí no livrinho de vocês. Depois, vocês iam escrever para mim, dessas palavras que estavam aqui, ó, filó, formatura, cetim, fivela e cacheado, uma palavrinha que tá lá no texto que rima, tá? Aqui, ó, na primeira que eu coloquei filó, aí tem só e ró. Se quiser colocar uma só, mas vamos colocar as duas aí, porque tá pedindo as rimas. Tá legal? Então, filó rima com só e com ró. E aí, aqui já tá pedindo para circular. Quais são as letras que fazem rimar? Então, em filó, o que rima? O ó das 3 palavrinhas. Olha, um ó com acento, faz esse som aberto, ó. Ó, filó, só e ró. E aí, de formatura, ó, rima com dura. E o que tem de igual aí em formatura e em dura? O ura, olha aqui, ó. Formatura, dura. Então, vocês vão circular aí o U, o R e o A nas duas palavras. Cetim rima com capim. E o que tem de igual aí? Tem cetim, o I com M e o I com M do capim. Depois, fivela rima com dela. O que tem de igual? O ela, ó, fi, vela, dela. Então, as palavras que tem, as letras que tem iguais aí são E, L, A. E cacheado rima com alisado. E nós vemos aí que tem as letrinhas A, D e O, que faz esse som do ado, cacheado e alisado. Legal? Depois, pediu para vocês escreverem o nome da personagem. Quem que era a personagem principal dessa música e dessa cantiga? Quem que aparecia o tempo inteiro? A barata. Então, aqui vocês escreveram aí a palavrinha barata. Depois, quantas letras tem essa palavrinha? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras tem a palavra barata. Qual é a primeira letra? Ó, qual? Com qual letrinha que começa a palavra barata? Ó, B. Letra B de barata. E qual que é a última letra? Com qual letrinha que acaba essa palavrinha? A letrinha A. E quais são as vogais que tem aí nessa palavra? Nós sabemos que as vogais são A, E, I, O, U. E nessa palavrinha aí nós só temos uma vogal, só a letrinha A, não é mesmo? Porque o restante são as consoantes, que são as letrinhas B, R e a letrinha T. Depois pediu para vocês falarem a palavrinha bem devagar e bater palmas. Ó, ba, ra, tá. Quantas vezes eu bati palma? 3 palmas que eu bati. Ó, ba, ra, tá. Então, nós batemos 3 palmas. E aí, depois, continuando aí, vocês iam pegar essas outras palavras que já estavam no texto, fazer a mesma coisa que a gente fez com a palavrinha barata. Contar quantas palminhas bate e colocar aqui para mim o número. Tudo bem? Vamos lá? Cacheado. Quantas vezes? 4. Fivela. 3 palmas. Capim. 2. Pé. 1 palminha só. Não é mesmo? E aí nós explicamos que todas as vezes que a gente bate palma, que a gente divide a palavrinha em palminhas, aí a gente fala que essas partes da palavra são as sílabas.
Depois, vocês tinham que completar aí com as palavras que já estavam aí. Aí já estava aqui o exemplo, ó. Fivela. Colocar uma sílaba em cada quadradinho, ó. Fi-ve-la. Quantas sílabas tem a palavra fivela? 3 sílabas, só contar aqui. Pé. Quantas sílabas tem a palavra pé? Uma sílaba só, ó. Pé. Pé. Só uma sílaba. Barata. Ba-ra-ta. 3 sílabas. Filó. Fi-ló. 2 sílabas. Sapato. Sa-pa-tó. 3 sílabas. E aí, agora, eu vou entrar com vocês nas atividades que vocês vão fazer esta semana. Tudo bem? Corrigimos aí, vocês corrijam aí tudo que eu corrigi com vocês agora, ver se fizeram legal. E agora vão prestar atenção na explicação que a professora vai dar. Então, nós vamos começar lá. Pegue no celular aí, nós temos aí esse código aqui, ó, o QR Code aqui. E aí vocês aproximam o celular e aí tem um jogo legal lá sobre formar palavras, sobre sílabas, tudo bem? E aí vocês podem jogar aí. E aí nós temos esse texto aí, que é uma cantiga também, do Cravo e a Rosa. Vamos cantar com a professora, ajuda aí, hein? Vamos lá? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Vocês vão voltar no texto e circular para mim as palavrinhas que rimam, né? A gente já sabe. As palavrinhas que terminam com o mesmo som são as palavras que rimam. E aí, quem foi que começou a briga dessa cantiga? Quem brigou com quem aí primeiro? Foi o cravo ou foi a rosa? Depois vocês vão marcar para mim o que aconteceu com o cravo e a rosa depois da briga. Aqui ó, a rosa ficou chorando ou no final deu tudo certo e eles se abraçaram? Quem tiver dúvida, canta a musiquinha de novo e aí vai lembrar. Agora, junto com alguém da família, vocês vão produzir uma nova versão da cantiga E o Cravo e a Rosa, trocando as atitudes negativas com atitudes positivas. Então, presta atenção como que vai ser aí, ó. Leia um exemplo de uma nova versão da cantiga. A gente tem aí, ó. O cravo lanchou com a rosa debaixo de uma mangueira. O cravo saiu gordinho e a rosa de barriga cheia. O cravo comprou um presente para a rosa presentear. O cravo fez uma cantiga e a rosa pôs-se a cantar. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão sublinhar para mim as alterações feitas e pintar as palavras que rimam. Então, vocês voltam aqui. Aqui tem o texto original, a cantiga original. Ela é desse jeito. E aí fizeram uma nova versão aqui com atitudes positivas. Vocês vão ver para mim o que tem de diferente daquela para essa. Vão sublinhar, fazer um traço embaixo para mim. E depois vocês vão colorir para mim as palavrinhas que rimam. Tudo bem? Por exemplo, nós temos aí presentear. Rima com cantar. Vocês vão procurar aí as palavrinhas que rimam e vão colorir para mim. Depois na 61 tá aí, ó. Agora é a vez de vocês. Antes de escrever, planejem o texto marcando as opções que vocês escolherem. Então, pediu para vocês produzirem um texto junto com alguém da família. E agora vocês vão escolher, tá? Ao invés de atitudes negativas, por exemplo, o cravo brigou com a rosa. Vocês vão marcar o que vocês querem aí. Se o cravo brincou, se ele estudou ou se ele jogou. Depois, o que vai acontecer? Eles fizeram uma dessas coisas aqui, debaixo de uma escada, debaixo de uma palmeira ou debaixo de uma janela. Depois, como que a rosa aí da história de vocês ficou? Ela ficou apaixonada, ela ficou inteligente ou ela ficou muito mais bela? E aí, no final, o que aconteceu com essa rosa aí? Ela pôs-se a pensar, a pular ou a sonhar, tá? Vocês vão decidir aí junto com alguém da família.
Quais são as atitudes que vocês vão trocar? E vão trocar pelo que aí? De acordo com as opções que está aí. Depois, vocês vão vir aqui na página 61 e vão escrever as palavras que representam as atitudes que vocês escolheram para a nova versão da música. Então, aqui, gente, lá tinha o cravo brigou com a rosa. E aqui tem as opções, né? Ele brincou, ele estudou, ele jogou. De acordo com o que vocês forem marcando aqui, vocês vão completando aqui, tudo bem? Até acabar a cantiga aí. Depois, vocês vão ler o texto novamente e vão responder as perguntas. Sem a gente estar na sala, eu acho que é uma pergunta aí que é fácil da gente responder. Será que todo mundo vai usar as mesmas palavras idênticas que você? Será? Todo mundo tem o mesmo pensamento e vai marcar as mesmas coisas? As novas palavras que vocês escreveram, elas rimaram? Sim ou não? De qual das cantigas você mais gosta? Da cantiga original ou da versão produzida por você e o seu familiar aí? Por quê? Essa aqui é uma questão que vocês vão só discutir, conversar aí com a família. Depois, nós temos aqui, ó, o cravo e a rosa não souberam resolver o desentendimento entre eles, e eles acabaram brigando. Você conhece algumas maneiras mais adequadas de resolver situações de conflitos? Converse aí com alguém da família e pense em atitudes que a rosa e o cravo poderiam ter tomado para evitar a briga e se entenderem novamente. Então, pensa aí para mim, vocês vão conversar com a família, o que vocês poderiam, o que o cravo e a rosa aí poderia ter feito para que essa briga aí não ficasse aí ruim até o final, né? Acabou aí com a rosa chorando, né? Então, o que eles poderiam ter feito para mudar essa situação, para evitar que eles tivessem tido essa briga? E aí agora, vocês vão lá no material complementar para mim, vocês vão destacar as peças aí que estão aí do jogo da memória e vão brincar aí com a família. Depois, vocês vão escrever aqui para mim uma palavrinha que rima com a palavra galinha, inha. Depois outra que rima com gato, ato. E depois com leão. No quadro a seguir estão escondidos os nomes dos animais ilustrados. As sílabas iniciais já estão coloridas. Use a mesma cor para pintar as outras sílabas e formar os nomes dos bichos. Então presta atenção aí. O primeiro animalzinho aqui é o leão. Lé. Começa com L-E. Olha aqui, ó. O início da palavrinha leão está colorido aqui de laranja. Então vocês vão procurar a outra parte, ó. Leão. Vocês vão procurar outra parte da palavrinha leão e vão colorir com a mesma cor, com a cor laranja. Depois vocês vão fazer a mesma coisa com o tucano, com o peru, com o pato, com o rato e com o macaco. Depois, vocês vão escrever para mim aqui o nome do bicho que você pintou. Por exemplo, lá eu não dei o exemplo do leão e não tava, a primeira sílaba não estava de laranja. Vocês teriam que terminar o nome dele de laranja. Aí vocês vão vir aqui, a laranja foi o leão, vocês vão escrever leão. E assim vocês vão fazer com o nome de todos os bichos, tá? Não é difícil, mas tem que ter atenção aí, principalmente na hora de colorir, porque aí ficando com as mesmas cores é fácil para vocês identificarem. Depois, vocês já destacaram aí as partes aí do jogo da memória. Estava lá no final do livro de vocês, não é mesmo? E aí, vocês vão formar aí para mim os nomes dos bichos aí de acordo com o que está escrito aí. Ó. Aqui, ó, são essas aqui, ó. Esta aqui e esta aqui. Isso, acaba aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro animal aqui é a abelha. A abelha começa com que letra? Ó, abelha. Então, vem e escreva aqui, ó. Abelha. Depois, eu bato palminha para a abelha, ó. Abelha. Quantas sílabas tem a palavrinha abelha? Ó, abelha. Quantas vezes eu bati palma? 3 vezes. Então, vocês vão fazer isso aí, gente, com todos os animais. Tudo bem? Até completarem aqui, ó. Escreve o nome do bichinho aqui e quantas sílabas tem o nome dele. Se quiser, na hora de ir escrevendo, já ir separando em sílabas, só ir colocando um tracinho A, tracinho B, tracinho Lhá, para ficar mais fácil. Tudo bem? Consulte a tabela e apresente.
Vocês vão voltar aqui, nessa tabela aqui. Vocês vão escrever 3 nomes escritos com 2 sílabas. Qual desses animais aí, ó, tem 2 sílabas no nome? Por exemplo, aqui, ó. Foca. Ó. Foca. 2 sílabas. 2 nomes escritos com 3 sílabas. Já dei aí o exemplo da abelha. Abelha. 3 sílabas. Vocês vão escrever 2 nomes. E um nome escrito com mais de 3 sílabas. Por exemplo, nós temos aqui, ó. Dinossauro. Tem mais de 3 sílabas. Mas tem outros animais aí que tem mais de 3 sílabas, tá? E agora, nós vamos falar sobre acróstico. O que é um acróstico? É quando você escreve o nome de uma palavrinha na vertical. Ó, vertical é esse aqui, ó. O nome dele tá aqui, ó. Mico-leão. Tá escrito em pé aqui, ó. E aí depois, eles foram escrevendo aqui características do mico-leão. O mico-leão, ele é um macaco, ele é inteligente, ele é corajoso. E aí não precisa necessariamente a palavra começar com a letrinha. Olha aqui, ó. Dorme, o D ficou aqui, ó. Dorme em buracos e troncos. Ele é levado, esperto, comilão e o bicho danado. Então aqui foram características dadas para o macaquinho mico-leão. E aí eu fiz para vocês aqui só um exemplo. Ó, eu fiz aqui com o nome da minha filha. Ó, Rebeca. Ela chama Rebeca. Aí eu escrevi aqui, ó. O nomezinho dela aqui, ó. Em pé, Rebeca, tá de azul. E aí eu fui escrevendo. Com R, uma característica dela. A Rebeca, ela é risonha, ela é esperta, ela é bonita, ela é inteligente, ela é carinhosa e ela é alegre. Então aqui eu coloquei características do nome da minha filha. Então, aí, o que vocês vão fazer aí para mim? Vou explicar aqui para ficarem fácil de vocês entenderem a atividade aí, ó. O texto que você acabou de ler é chamado de acróstico. Observe algumas letras que estão em destaque. Você consegue perceber as palavras que eles formaram? Então, a gente leu aqui, né, e eu expliquei. Acróstico é um texto composto a partir de uma palavra central. Então, aqui o exemplo foi mico-leão. Eu dei o exemplo Rebeca. Escrita de cima para baixo. As letras da palavra central são usadas para compor novas palavras ou frases. E aí, da mesma forma que eu fiz aqui com o nome da Rebeca, vocês vão fazer aí para mim um acróstico com a palavra papagaio. Lembre-se de que as palavras devem estar relacionadas com a característica deste animal. Consulte o texto a seguir e descubra informações que podem enriquecer a produção. Então aqui, turminha, nós temos algumas curiosidades sobre o papagaio. Esse aqui a gente fala é o papagaio verdadeiro. Dentre as diversas espécies, o papagaio é uma das mais procuradas como animal de estimação, por ser muito falante. Suas penas são, na maioria, verdes, azuis e amarelas. Quando ele está em perigo, ele fica imóvel e calado, fica paradinho em silêncio. Ele se alimenta de castanhas e frutas, folhagens e brotos, que vem das árvores. Procura alimentos nas copas das árvores. Copa da árvore, gente, é aquela parte de cima da árvore, onde ficam as folhas das árvores. Bem como em árvores frutíferas. Então, árvores frutíferas é árvores que dão frutos. Ele usa as patas para segurar a comida e levá-la à boca. Normalmente são canhotos. Vocês lembram que a gente falou lá em matemática? Quem escreve com a mãozinha direita é destro e a mãozinha esquerda é canhoto. E os papagaios geralmente são canhotos. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, dei o exemplo para vocês, da Rebeca, vocês vão fazer para mim. Aqui já tem algumas curiosidades com palavras que vai ser legal para vocês formarem. Lembrando que não é sempre que a palavrinha, por exemplo, papagaio, tem que começar com aquela letra que está em destaque, tá? Pode usar antes aqui, igual eu fiz aqui, Inteligente, inte, não precisa. E aí vocês vão formar de acordo com as características do papagaio, tudo bem? Então, meus amores,
Estas são as atividades para vocês fazerem essa semana. Como o vídeo às vezes ficou um pouco mais longo porque teve explicação, dá uma pausada nele, corrija as atividades, depois vai fazendo a explicação, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima semana.